Shalom para todos, que você possa nesta tarde acompanhar a nossa live, para que a gente possa aprender mais a respeito de Cristo, a respeito da Bíblia Sagrada. Eu estou gravando com o celular mesmo, que eu não tenho conseguido gravar com a câmera a live, por isso eu estou gravando com o celular mesmo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre mente consciente. É um tema da teologia e um tema também da psicologia. Nós vamos analisar o texto de Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos analisar os versículos 1 e 2. Nós vamos tentar nos aprofundar um pouco mais no conhecimento deste texto, destes versículos. É de suma importância que a gente aprenda mais da palavra de Deus, é de suma importância que a gente aprenda mais a respeito de Cristo Jesus. Muitas pessoas na igreja gostam do louvor, da adoração, gostam de festas, congressos. Tudo isso é válido, é bom também. Quem é que não gosta de um bom louvor, um louvor bem feito, com bons instrumentos, uma adoração bem feita? Quem é que não gosta de um bom evento, de um bom congresso, de uma boa festa? Contudo, nós também precisamos do ensinamento, porque é um ensinamento que estabelece em nós fundamentos, princípios e bases. Se você não conhecer a Bíblia, você é semelhante, isso também vale para mim, vale para qualquer um. Se nós não conhecermos a Bíblia, seremos semelhantes àqueles que estabeleceram a sua edificação na areia. A primeira tempestade, a primeira chuva que vir, vai levar a nossa edificação. Porém, aqueles que têm conhecimento, que têm fundamento na Escritura, são semelhantes àqueles que construíram a sua edificação na rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, mas a pessoa permanece firme, permanece inabalável, porque ela tem fundamento, ela tem base, ela tem respaldo para aquilo que ela acredita. Quero ler com você aqui a análise, texto de Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós podemos ter um olhar inicial a respeito do texto, analisando a palavra portanto. Portanto, é uma conjunção coordenativa conclusiva. Ela estabelece uma conclusão. Paulo estava falando a respeito de Cristo, falando a respeito da mente de Cristo, e quando chega aqui no início do capítulo 12, ele inicia uma conclusão deste raciocínio. Ele está chegando em um resultado final, em uma conclusão para toda aquela exposição que ele estava fazendo. Ele estava tratando a respeito da grandeza, das características, dos atributos de Cristo. E agora ele entra nesta conclusão no capítulo 12, dando um ponto final para aquele assunto, para aquele tema. E aí ele começa a dizer: rogo-vos. Rogar significa suplicar. É de suma importância que nós entendamos o contexto disto. Paulo aqui, ele era uma pessoa de autoridade,
porque ele era um apóstolo. O apóstolo era um dos alicerces da igreja cristã. Os apóstolos só estavam abaixo do próprio Cristo, mas abaixo de Cristo não tinha ninguém acima deles. Portanto, Paulo ele era uma autoridade. E ele, como autoridade na hierarquia da igreja cristã, ele poderia tentar de alguma forma impor aquele conceito, mas ele não faz isso. E segundo, para que ele use essa palavra rogar, ou seja, suplicar, é porque havia uma importância e há uma importância muito grande neste assunto que ele está falando. Então, quando ele suplica, e sendo uma autoridade, isso ganha ainda mais força, porque ele não precisava suplicar. A partir do momento que ele usa a palavra suplicar, ele está dando ênfase ao assunto que ele vai tratar por vir na sequência do texto. É de suma importância o que ele vai falar agora. Ele está suplicando para que as pessoas tenham atenção para o seu ensino, para que as pessoas ouçam o que ele tem a falar, o que ele tem a dizer. Por isso ele está dizendo: rogo-vos, irmãos. E ele usa a palavra irmãos. Irmãos, quem é irmão para Paulo? Quem é irmão no Evangelho? O irmão é aquele que compartilha a mesma fé em Cristo Jesus, que Cristo morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia, que Ele é Salvador, que Ele é Senhor de nossas vidas, que Ele é Deus, que Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, para o Evangelho, também para Paulo, aquela pessoa que compartilha desta fé em Cristo, é um irmão. Nós somos todos participantes de uma mesma família da fé em Cristo Jesus. Nós temos uma irmandade, nós temos uma união em Cristo Jesus. Se nós compartilhamos dessa mesma fé, nós assim fazemos parte de um mesmo reino e nós temos esta irmandade em Cristo Jesus. E ele continua: pela compaixão de Deus. O que ele está querendo dizer? Pela piedade de Deus. Ele estava rogando, suplicando a eles, suplicando a quem? Aos seus irmãos, em Cristo Jesus. E ainda este assunto que Paulo vai tratar, ele é de tanta importância que ele ainda envolve a compaixão de Deus. Além dele suplicar, ele vai envolver a compaixão de Deus. A palavra compaixão significa piedade. Quando você vê uma pessoa em uma situação difícil, em uma situação de dor, uma situação de sofrimento, uma situação de angústia, e você ajuda aquela pessoa ou tem o desejo de ajudar aquela pessoa. Isso significa piedade, quando nós temos piedade de uma pessoa. E aqui Paulo está rogando, suplicando e ainda utiliza esta palavra compaixão, a piedade de Deus. E tão importante é o assunto que ele vai tratar. E que assunto é este tão importante? Que assunto é esse de uma relevância tão grande que Paulo está enfatizando tanto? Primeiro ele está rogando, que é suplicar. Ele está suplicando a quem? Aos seus irmãos, a todos aqueles que compartilham a mesma fé em Cristo Jesus. Ele está suplicando e além disso ele apela para a piedade de Deus, para a compaixão, para a misericórdia de Deus. De tão importante que é este assunto. Que assunto é este? Que apresenteis. Ele começa a utilizar a palavra apresenteis. Apresenteis que tem um sentido, de oferecer os vossos corpos. Corpo, a palavra corpo significa o templo do Espírito Santo. Nosso corpo, de acordo com o ensinamento paulino, ele é templo do Espírito Santo, para habitar a presença de Deus, a unção de Deus em nossas vidas. O corpo humano ele tem esta utilidade, a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. No cristianismo, muitas pessoas pensam que o cristianismo ele valoriza apenas
é a alma, o espírito. E isso não é verdade. O cristianismo, ele coloca como relevante tanto a alma e o espírito, para aqueles que têm uma visão tricotômica do ser humano, como também ele coloca em relevância o corpo. Os três, corpo, alma e espírito, constituem o ser humano, e os três são tratados pela Bíblia Sagrada, são tratados pelo nosso Deus. Os três são importantíssimos para o cristianismo. O cristianismo não tem esta visão de que apenas a alma é importante. Pelo contrário, no cristianismo, tanto o corpo como também a alma são importantes. E o corpo ele é considerado o templo do Espírito Santo de Deus. Estou tratando deste assunto do corpo porque está incluso no texto e eu não posso deixar de comentar, de analisar também esta palavra. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está dizendo para a gente oferecer a Deus, aqui o sentido, quando ele usa a palavra corpus, é oferecer a Deus as nossas vidas, que é nesse sentido. As nossas vidas elas têm que ser apresentadas a Deus, entregues a Deus. As nossas vidas elas têm que ser doadas para Deus. Muitas pessoas não dão ofertas nas igrejas, e não é errado dar oferta, cada um que sabe o que faz, o que contribui, não é errado, mas aqui Paulo está dizendo para que nós possamos dar uma oferta ainda maior. Que oferta é essa? As nossas próprias vidas. As nossas próprias vidas têm que ser colocadas no altar de Deus. Deus ele deseja como oferta as nossas próprias vidas também. E que nós nos entreguemos a Ele de corpo, alma e espírito. Nós não podemos deixar de entregar as nossas vidas para o Senhor. É preciso que nós entreguemos as nossas vidas a Ele, porque Ele é o nosso Criador. Não podemos mais viver como dantes, quando nós ainda não conhecíamos Cristo Jesus. Se me falha a memória, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora que estamos em Cristo Jesus, temos que viver o novo de Deus. Temos que abandonar as práticas antigas. E quando falo práticas antigas, são as práticas, obviamente, pecaminosas, que nos fazem mal, que nos levam para caminhos errados. Agora que estamos em Cristo Jesus, é momento de nós termos uma vida diferente. É momento de as nossas vidas serem ofertas para o nosso Deus, para o nosso Criador. Não podemos mais olhar para trás. Não podemos mais viver como se nada tivesse acontecido. Ora, nós passamos por uma experiência com Cristo Jesus. Nós tivemos um encontro com Cristo Jesus. E uma vez que nós tivemos esta experiência, nós o ajudemos, que nós façamos a diferença. Por isso que Paulo dá tanta ênfase a este assunto, porque é necessário que nós entreguemos as nossas vidas para Deus, como um sacrifício agradável. Nós não precisamos mais oferecer outras coisas para Deus, se nós não para um novo viver. Deus ele nos convida para desfrutarmos de suas inúmeras promessas. E a Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Deus ele tem inúmeras promessas para nós. E Ele nos convida a experimentarmos, a usufruirmos destas promessas.
E quando digo promessas, não são apenas promessas materiais, mas promessas espirituais, promessas de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Cristo tem coisas maravilhosas para nós. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Ele nos convida para uma transformação. Ele nos chama para um novo viver. Que nós entreguemos as nossas vidas para o Senhor. Não amanhã, não semana que vem, não mês que vem, não ano que vem, mas hoje entreguemos as nossas vidas para o nosso Deus, para que Ele possa nos auxiliar, para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa nos ajudar. Que é o vosso culto racional. Não existe o culto emocional. Quando nós vamos na igreja, nós não prestamos um culto emocional para Deus. Por que emocional? Em que sentido o culto é emocional? Porque ele também, pelo menos parte dele, envolve emoção. Quando você louva a Deus, ali você expressa suas emoções para Deus. Emoção. O culto racional é um culto que nos leva à transformação. É o culto que nos leva à renovação de vida. Este é o culto verdadeiramente racional. É entregar as nossas vidas para Deus e confiar nele, crendo que ele fará por nós o que for necessário. O culto a Deus, ele precisa também ser racional e não apenas só emocional, embora a emoção também faça parte da vida cristã. Ela, de modo moderado, ela também faz parte do culto. Porém, nós não podemos deixar de lado o mundo. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo nem o que nele há. O que é o mundo? O mundo é o sistema implantado aqui na Terra por Satanás, que leva as pessoas à corrupção, ao pecado, a práticas que desagradam a Deus. Não é o mundo em si, o planeta Terra. O planeta Terra ele pertence a Deus, mas sim um sistema que impera sobre as pessoas, que impera nos corações de muitas pessoas. Não de todo mundo, obviamente, mas muitas pessoas são contaminadas pelo sistema deste mundo que é influenciado, controlado por Satanás. E é isso que Paulo está falando: não vos conformeis, não aceitem este mundo, o pensamento deste mundo, a ideologia deste mundo, não aceitem a influência do mal, não aceitem a carnalidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo: sejam diferentes, vocês foram chamados para serem luz, vocês foram chamados para terem uma vida diferente, vocês foram chamados para serem usados por Deus, para serem instrumentos de Deus, para proclamarem as boas novas da salvação. Em outras palavras, é isso que Paulo está querendo dizer. Não vos conformeis com este mundo. Vocês têm um chamado diferente. Vocês têm uma vocação diferente. Vocês têm uma perspectiva diferente. Vocês têm algo que as outras pessoas não têm. Não que sejamos melhores do que ninguém, porque não somos. Mas nós temos o quê? Nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E uma vez que nós temos o Espírito Santo, se você acredita em Jesus como Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo na sua vida. Assim, nós não podemos aceitar as ideologias deste mundo, as filosofias deste mundo, os pensamentos deste mundo que contrariam a vontade de Deus. Nós estamos aqui, as práticas deste mundo, nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós temos um chamado, uma vocação em Deus para fazermos a diferença. Não podemos nos conformar com as ideologias deste mundo. Não podemos aceitar sermos pessoas comuns dentro desse sentido de comungarmos dessas práticas. Nós temos que fazer a diferença. Deus nos chamou para nós fazermos a diferença. E Deus nos capacita, Deus nos direciona para nós fazermos a diferença. Mas transformai-vos. No grego, a palavra tem a ver com transformação radical. Transformai-vos. No grego tem a ver com transformação radical, transformação plena, mudança. Nós precisamos
Paulo está falando de mudança, Paulo está falando de transformação. É necessário que nós mudemos. É necessário. Deus ele quer aplicar transformações em nossas vidas. Em que sentido essa transformação? Pela renovação de vosso entendimento, pela renovação de vossas mentes, dependendo da tradução que você tiver. A mente humana que é um fenômeno. Até mesmo a ciência ela ainda não consegue explicar o que é a mente. Ela sabe que a mente existe, isso não é mais debatido na ciência, a mente existe. Ela de alguma forma está em contato com o cérebro, mas ainda não se sabe ao certo descrever a mente, ela dá um fenômeno para a ciência. Se sabe que ela existe e que ela não é a mesma coisa do que o cérebro. Já se chegou a este pensamento. Porém, ainda se debate a natureza da mente, como a mente qual que é a sua natureza. Você mexe com computação, se você tem um computador em casa, você sabe que tem o hardware e o software. O hardware o que é? É a peça física. Você não tem lá o monitor, você não tem a CPU, que é o gabinete, você não tem o teclado, o mouse, que são as peças físicas. E o software? O software é o programa que roda no computador. A alma é como se fosse o software, o programa. E o cérebro é como se fosse as peças físicas. Então, mas a ciência não consegue explicar completamente, ela não consegue ainda entender plenamente, perfeitamente o que é a alma, como funciona. A alma é um fenômeno para a ciência. Dentro da perspectiva cristã, nós sabemos que a mente ela é a alma humana, a psique humana, onde estão as emoções, as intenções, e que ela transcende o cérebro. Ela é um ente espiritual também, que faz parte da constituição humana, porque o ser humano ele é corpo, alma e espírito. Se você for da corrente tricotômica, eu faço parte da corrente tricotômica. Tem aqueles que acreditam na corrente dicotômica, que é só corpo e alma. Mas, dentro do cristianismo, nós sabemos que a alma ela existe, ela transcende o cérebro. E ela é onde está também o entendimento. E é o entendimento que Deus quer transformar em nós. Deus quer que nós tenhamos uma mente consciente. Nós temos que entregar as nossas vidas para Deus para que o Espírito Santo transforme o nosso entendimento. É no nosso entendimento onde começa tudo. É na nossa visão mental onde se inicia tudo. Às vezes, por você ter uma visão torta, uma visão errada, errônea, equivocada das coisas, que muitas vezes você toma atitudes e caminha por caminhos que são ruins, caminhos que não são bons. Por isso que é na nossa mentalidade que Deus quer trazer transformação, Deus quer renovar. Nós não podemos ter uma mente segundo a mente do mundo, que é o sistema plantado por Satanás. Não posso aqui mentir, eu tenho que dizer a verdade. O mundo é o sistema implantado por Satanás na Terra. Quando nós andamos segundo a visão do mundo, nós estamos agradando a Satanás. E por isso que Deus ele não quer que nós aceitemos ter uma mente segundo os costumes e as práticas pecaminosas, as práticas mundanas. É claro que nós não estamos aqui para condenar ninguém. Quem irá condenar será o próprio Cristo no tempo devido. Nós não estamos aqui para estar condenando, observando a vida de A, a vida de B, de C. A está fazendo isso, B está fazendo aquilo, C está fazendo aquilo. A, B está traindo a esposa, C está roubando, D está mentindo. Não sei quem mais está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não é o nosso objetivo aqui na Terra. Não, nós não estamos aqui para estar observando, condenando ninguém. Não é esse o nosso objetivo, o nosso propósito. Porém, Deus quer que para as nossas próprias vidas nós tomemos rumos que estejam de acordo com a vontade dele. Deus quer que nós entendamos a Bíblia Sagrada, Deus quer que nós entendamos a palavra de Deus.
e assim o Espírito Santo opere em nós uma transformação profunda, uma transformação de mente. As nossas mentes não podem estar cauterizadas, as nossas mentes não podem estar fechadas, as nossas mentes não podem estar atuando de acordo com a visão do mundo. Não, as nossas mentes elas têm que estar sob o jugo de Cristo Jesus. Cristo Jesus tem que estar no controle de nossas mentes, nossas visões, do nosso entendimento. O entendimento humano ele é corrompido pelo pecado e somente com a iluminação do Espírito Santo é que ele recobra, que ele novamente passa a ter uma visão correta das coisas. Somente com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue enxergar as coisas como de fato elas são. Por isso que Deus, o Espírito Santo, quer operar essa transformação em nossas vidas. E aí as nossas vidas nunca mais são as mesmas. A partir do momento que o Espírito Santo ele começa a trabalhar em nós, nós nunca mais somos os mesmos. Nós experimentamos uma qualidade de vida muito maior. E quando eu digo qualidade de vida, não significa como na teologia da prosperidade, que todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ser... ninguém vai ficar doente. Não, essas coisas irreais não existem. Mas quando eu digo que nós temos uma qualidade de vida maior, é porque quando você tem um entendimento maior, você tem escolhas melhores na sua vida. Você opta por coisas melhores. Você caminha por caminhos melhores. Por isso, é muito importante que haja essa transformação. E quando nós fazemos escolhas melhores, isso traz uma maior qualidade de vida para nós. Quando nós temos um entendimento maior, nós seguimos por caminhos menos dolorosos para nós. E a partir do momento que nós escolhemos caminhos melhores, então a nossa vida melhora, a nossa vida nós teremos mais força para lidarmos com os problemas, com as dificuldades do dia a dia. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fica o desafio para você. E aí? Você está disposto a experimentar a vontade de Deus? Às vezes você tem caminhado pela sua própria vontade, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias filosofias de vida. Às vezes você tem seguido conselhos errados, de pessoas erradas, andado às vezes com amizades erradas, mas Deus ele está te desafiando agora a andar conforme a vontade dele, a experimentar a boa e agradável, perfeita vontade dele. O que Deus tem para você é algo bom, é algo agradável, é algo perfeito. Isso não significa algo destituído de dificuldades. Nesta vida, na Terra, quando nós estivermos aqui, nós vamos passar por dificuldades, não tem para onde correr, para onde fugir. Se alguém te diz algo diferente, está mentindo para você. Enquanto nós estivermos na Terra, nós vamos passar por dificuldades, mas ter a ajuda de Deus faz toda a diferença. Viver de acordo com a vontade de Deus faz toda a diferença, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Provérbios diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início. No começo nós podemos até passar por dificuldades, mas nós venceremos estas dificuldades e nós seremos recompensados pelo nosso Deus. Deus tem recompensas para você neste mundo e no mundo por vir. Deus tem coisas grandiosas para realizar em sua vida, porque Deus ele é grandioso, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é bondoso. Não pense que Deus tem uma vontade ruim para você. Não, Deus não tem uma vontade ruim para você. Às vezes não é a mesma vontade que você tem, mas ele tem algo bom para você. Ele tem um caminho resguardado, reservado para você, para que você possa experimentar, usufruir das bênçãos dele, dos favores dele. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito
vem do alto descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, Deus é que nos concede aquilo que nós temos de bom em nossas vidas. Se hoje você está com saúde, se hoje você está de pé, se hoje você está caminhando, você está trabalhando, está estudando, você está namorando, você está indo à igreja, você está estabelecendo projetos, firmando projetos, é porque Deus está com você. Tudo aquilo que é positivo, que é bom, que não é pecaminoso, que não é algo ruim, é Deus que nos concede, é Deus que nos traz. Deus, ele já tem trago coisas boas, coisas positivas para você, e muito mais ele pode trazer futuramente. Basta apenas que nós experimentemos a sua vontade, que haja uma mudança, uma transformação na nossa mentalidade. Eu espero que você tenha gostado aqui da nossa análise bíblica. Eu gosto de analisar os textos, muitas vezes textos ligados à psicologia, textos psicológicos, e gosto também de fazer aplicações. Por que aplicações? Para que o texto seja trazido para o contexto atual, seja trazido para a sua vida e te traga ensinamento. Espero que você tenha gostado, que este texto tenha falado com você, tenha falado ao seu coração, que você continue nos acompanhando. Eu posto no mínimo um vídeo por semana no TikTok, @reflexões Lucas Moraes. Se você ainda não nos segue, não deixe de seguir. E eu posto também no YouTube. No YouTube, tá passando aqui uma moto. No YouTube, @pregador Lucas Moraes. Lá você também encontra mensagens, vídeos para edificação da sua fé. Não deixe de entrar lá, de conhecer, de se inscrever no nosso canal. Essa semana, esses dias para trás, aconteceram muitas coisas, teve feriado, teve carnaval. Eu vi até acho que foi uma senhora, né, que foi lá no carnaval, acho que era amiga da Ivete Sangalo, que Jesus estava voltando dentro de 5 dias, uma semana, uma coisa, 5 anos, né? Não foi nem dias, não, foram 5 anos. Mas nós sabemos por Mateus 24 que o dia e a hora ninguém sabe. Não entre nessa de achar que alguém sabe quando vai ser o Apocalipse. O Apocalipse, ele é algo positivo, ele não é algo ruim. O Apocalipse é a punição para os maus e a recompensa para os justos. Não é isso que nós buscamos todos os dias? É o que Deus vai realizar no Apocalipse. Os justos, aqueles que se apropriam da justiça de Cristo para as suas vidas, serão recompensados. E a punição dos injustos, dos maus, aqueles que praticam mal neste mundo. Só que nós não sabemos, não quero entrar nesse assunto, né, escatológico. Estou comentando que aconteceu este fato durante a semana. Mas é isso, é uma coisa que ninguém sabe, é um assunto muito complexo. Quando nós vamos evangelizar, é bom a gente nem tratar deste tema, porque é um tema muito complexo. Se é algo para a gente falar quando a gente tem mais tempo. E também não estou condenando essa pessoa que falou isso, não me interpretem mal, é só fazendo um comentário mesmo, para que você possa entender melhor que o dia e a hora ninguém sabe. Mas o que nós temos de certeza pelas várias passagens das Escrituras, é que um dia Cristo retornará para buscar a sua igreja. E temos certeza também que todos nós, quando nós morremos, nós quando nós morremos, nós prestaremos contas de tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quando nós partimos deste mundo, nós prestaremos conta. Para cada aquele que falece, Cristo ele retornou para ele, porque ele se encontra com Cristo e ele há de prestar conta de todas as suas ações. É um texto para você ler depois em casa, Mateus 24. É um texto muito importante. Tem variadas interpretações a respeito deste texto. Tem a interpretação preterista, que este texto se cumpriu ainda nos primeiros séculos da era cristã.
Nós temos a interpretação, entra na interpretação pré-tribulacionista, interpretação pós-tribulacionista, entre várias outras interpretações. Por isso que é um assunto complexo de se falar, mas é um texto importante para que você possa ler, para que você possa compreender, para que você possa meditar e entender a respeito dos tempos finais. Mas esquecendo um pouco essa temática do fim, nós temos que nos lembrar hoje também de nós buscarmos a presença de Deus, de hoje nós entregarmos, como foi tratado ao longo da análise, as nossas vidas para o Senhor. Deus, ele tem coisas maravilhosas para realizar em nossas vidas. Continue acompanhando o nosso trabalho para que Deus possa falar com você, para que você possa aprender mais. Se inscreva no nosso canal, nos siga aqui no TikTok. Deus quer te abençoar, Deus quer fazer coisas que você nem mesmo pensa. Deus ele nos surpreende. Às vezes nós pensamos que as coisas vão ser de um jeito e Deus acaba fazendo, realizando de uma outra forma e uma forma muito melhor do que aquela que nós estávamos esperando. Espero que você tenha gostado aqui o compromisso. E sábado que vem, se Deus quiser, eu estarei aqui de novo às 15 horas e você não deixe de acompanhar aí as nossas lives, as nossas exposições bíblicas. Um abraço para você e até a próxima!